Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para conhecer histórias inspiradoras dos santos que mudaram o mundo pela fé. A infância e as dificuldades iniciais. São José de Cupertino nasceu no dia 17 de junho de 1603, na cidade de Cupertino, localizada na região da Apúlia, no sul da Itália. A pequena cidade era composta principalmente por famílias humildes, e José nasceu em um lar simples, filho de Felice de Cupertino e Maria de Guerreira. Sua vida, desde os primeiros momentos, seria marcada por dificuldades. Seu pai faleceu quando ele tinha menos de 1 ano, o que deixou sua mãe responsável pela criação de José e de seus irmãos. Maria, sua mãe, não tinha muito recurso para sustentar a casa, mas se esforçou para dar ao filho o melhor que podia. Ela o criava com muito carinho, mas também com dificuldades financeiras. José foi uma criança de temperamento introspectivo e, ao contrário de muitas outras crianças de sua idade, não se envolvia em brincadeiras ou atividades comuns. Ele passava mais tempo em seu próprio mundo, mostrando-se um tanto distante e preocupado com coisas que iam além das preocupações da maioria de seus colegas. Desde cedo, José se destacou por sua falta de interesse nas matérias escolares e sua dificuldade em se concentrar. Ele tinha problemas para aprender as lições que lhe eram dadas e era constantemente reprovado em seus exames. Muitos de seus professores e colegas achavam-no preguiçoso, e sua dificuldade em acompanhar os outros tornava-o alvo de zombarias. Era um menino muito simples e, embora tivesse um coração puro, suas dificuldades acadêmicas eram evidentes. Sua mãe, preocupada com o futuro do filho, tentou diversas vezes ajudá-lo a melhorar nos estudos, mas as coisas pareciam não mudar. Ele falhava em acompanhar as lições, não conseguia memorizar as informações e se sentia desmotivado com a rotina escolar. As dificuldades de José eram frequentemente uma fonte de frustração para sua mãe, que queria tanto vê-lo bem-sucedido. Mas apesar dos esforços de sua mãe e das dificuldades que ele enfrentava, José nunca se afastou de sua educação religiosa. Seu amor por Deus e sua disposição para a vida espiritual começaram a se manifestar desde cedo. Naquela época, a educação religiosa era uma parte essencial da formação de qualquer jovem, e José era profundamente devoto desde a infância. Mesmo com as dificuldades escolares, ele procurava sempre se apegar à fé. A devoção que sentia pela religião o tornava diferente de outros jovens de sua idade, e essa devoção ajudaria a guiar seus passos mais tarde, quando ele decidisse entrar para a vida religiosa. A infância de José não foi marcada por grandes feitos ou conquistas acadêmicas. Ele era um jovem comum, com muitas limitações, mas com uma fé inabalável. Sua vida, que começara com tantas dificuldades, parecia indicar que ele seguiria um caminho sem grandes realizações. Mas, na verdade, sua vocação estava apenas começando a tomar forma. E embora fosse rejeitado por seu desempenho escolar, algo dentro dele o impulsionaria a seguir em frente, buscando um propósito maior para sua vida. Dificuldades acadêmicas e o sonho de ser frade. Após enfrentar tantos obstáculos em sua infância, José começou a amadurecer e a buscar um sentido maior para sua vida. Aos 17 anos, ele decidiu seguir a vocação religiosa, apesar de todas as dificuldades que enfrentara na escola. Seu desejo era ser frade, mas essa decisão não foi fácil. Embora sentisse uma profunda ligação com Deus, ele sabia que sua falta de habilidade acadêmica poderia ser um grande impedimento para seguir o caminho religioso. José tentou ingressar em várias ordens religiosas, mas sua falta de preparo acadêmico fez com que fosse rejeitado por várias delas. Sua dificuldade em aprender as matérias exigidas para a vida monástica, como a teologia e o latim, o tornavam um candidato pouco atraente para os superiores religiosos. Ele se sentia desmotivado, mas não desistiu de seu sonho. Estava decidido a seguir o chamado de Deus, independentemente dos obstáculos.
Foi então que José conseguiu ser admitido na Ordem dos Franciscanos Menores, graças à persistência e à intervenção de alguns amigos que acreditavam na sinceridade de sua vocação. Ele entrou no convento, mas logo se deparou com as dificuldades que já enfrentara na escola. A vida religiosa exigia que ele estudasse e aprendesse com rapidez. E, mais uma vez, suas dificuldades acadêmicas começaram a ser um problema. José era constantemente reprovado em suas provas e exames, e seus superiores duvidavam de sua capacidade de seguir as exigências da vida monástica. Porém, mesmo diante de sua falta de sucesso nas matérias, a devoção de José não diminuiu. Ele se dedicava com afinco à vida de oração e aos deveres religiosos, mostrando uma humildade que cativava a todos ao seu redor. Sua jornada não era marcada por grandes sucessos intelectuais, mas sim pela perseverança e pela busca constante por um propósito mais elevado. Os superiores da ordem, inicialmente preocupados com a falta de habilidades acadêmicas de José, chegaram a questionar se ele deveria continuar no convento. Entretanto, havia algo de especial nele: sua humildade, sua sinceridade e sua profunda devoção a Deus. Em muitos momentos, José parecia estar mais preocupado com sua vida espiritual do que com os desafios acadêmicos que o cercavam. Seus colegas, que eram mais instruídos, o respeitavam pela sua dedicação, mesmo que ele não fosse o mais apto nas lições. José nunca teve o domínio das matérias que ele deveria aprender, mas sua vida era repleta de momentos de oração profunda e momentos de êxtase espiritual. E por mais que ele fosse um estudante mediano, havia algo de extraordinário em sua fé e devoção. Ele mostrava que, embora fosse falho nas questões acadêmicas, possuía uma sabedoria espiritual que transcendia qualquer conhecimento terreno. Essa sabedoria não vinha dos livros, mas de seu coração puro e de sua dedicação a Deus. Ao longo do tempo, os superiores perceberam que José era mais do que apenas um frade que lutava para aprender. Ele era alguém profundamente tocado por Deus, alguém que vivia sua fé de maneira única. Embora seus estudos fossem limitados, sua vida de oração e serviço aos outros chamava a atenção. Ele era considerado por muitos um exemplo de dedicação e humildade, mesmo sem ser um estudioso. Foi durante esse período que José começou a passar por experiências místicas que seriam o ponto culminante de sua vida religiosa. Ele não procurava essas experiências, mas elas começaram a acontecer espontaneamente, como uma confirmação de que sua vocação estava sendo atendida de maneira divina. Essas manifestações místicas, como os êxtases e as levitações, marcaram sua jornada, mostrando que mesmo em meio às dificuldades acadêmicas, ele estava sendo guiado por uma força superior. Embora José não tenha sido reconhecido por seu intelecto, ele começou a ser visto como um homem de profunda espiritualidade e fé. Sua vida nos conventos foi marcada por uma dedicação única ao serviço e à oração, algo que estava além das habilidades acadêmicas tradicionais. Isso fez com que ele fosse aceito, não pela sua capacidade intelectual, mas pela sua santidade e devoção. O início das manifestações místicas. Enquanto José enfrentava dificuldades acadêmicas, sua vida espiritual começava a se destacar de maneira extraordinária. Era durante suas horas de oração que ele experimentava algo além da compreensão humana. Algo que começava a moldar sua trajetória de maneira única e incomum. As manifestações místicas. A princípio, esses fenômenos eram simples, mas com o tempo, eles se intensificaram, tornando-se o ponto central da vida de São José de Cupertino. As primeiras manifestações místicas ocorreram durante os momentos de oração intensa. Em muitas ocasiões, José estava em profunda meditação ou participando da missa, quando repentinamente se via em êxtase. Os frades que estavam ao seu redor ficaram surpresos e assustados ao ver que José começava a levitar, flutuando acima do chão,
completamente absorto na oração. Ele estava tão profundamente imerso em seu contato com Deus que a realidade ao seu redor parecia desaparecer. Não havia explicação lógica para o que estava acontecendo, e isso causava um misto de maravilha e perplexidade nos que testemunhavam esses episódios. A primeira vez que José experimentou esse fenômeno foi durante uma missa, quando, sem aviso, ele começou a flutuar. Não se tratava de um simples tropeço ou de um fenômeno psicológico. José parecia, de fato, ser levantado do chão, suspenso no ar, como se estivesse sendo guiado por uma força divina. O que mais impressionava não era apenas a levitação em si, mas a serenidade com que ele a experimentava. José nunca parecia assustado ou inquieto. Pelo contrário, ele parecia em paz, como se estivesse em completa harmonia com aquilo que estava acontecendo. Esses momentos de êxtase não eram raros. Eles aconteciam frequentemente durante os períodos de oração intensa, quando José estava mais aberto à presença de Deus. Mesmo aqueles que inicialmente o viam como um frade simples e com limitações acadêmicas, começaram a reconhecer que havia algo de sobrenatural em suas experiências. A devoção e o amor de José por Deus eram tão profundos que ele era capaz de alcançar uma união espiritual que transcendia a compreensão humana. Sua alma parecia estar em outro plano e sua mente estava completamente voltada para o divino. As levitações e os êxtases de São José de Cupertino não foram fenômenos isolados. Pelo contrário, tornaram-se eventos regulares aos quais ele se submetia com uma calma impressionante. Durante esses momentos, ele não sentia dor nem desconforto, apenas uma sensação de paz absoluta. Seus irmãos frades, que o observavam, ficavam maravilhados com sua simplicidade e com a pureza de seu espírito. Não era raro que, ao vê-lo levitar, se visse ali um homem completamente entregue a Deus, sem qualquer preocupação com o mundo material. Esses fenômenos atraíram a atenção de muitas pessoas, que começaram a viajar até os conventos por onde José passava, a fim de testemunhar suas experiências místicas. Embora ele nunca tenha buscado a fama ou o reconhecimento, sua santidade e suas manifestações extraordinárias não podiam ser ignoradas. Havia algo de incomum em sua vida, algo que fazia com que as pessoas se sentissem atraídas por sua presença e por sua espiritualidade. No entanto, não faltaram críticas a essas manifestações. Muitos consideravam as levitações e os êxtases como ilusões ou sinais de problemas mentais. Era uma reação comum na época a esse tipo de fenômeno, e José não foi exceção. Algumas pessoas viam suas experiências místicas com ceticismo, pensando que ele poderia estar sofrendo de alguma condição psicológica ou nervosa. Outros, mais conservadores, acreditavam que isso era algo inadequado, algo que não deveria ocorrer em um frade. Mas, ao contrário de se abalar com os julgamentos, José permanecia firme em sua fé. Ele não procurava os fenômenos e, de fato, muitas vezes tentava evitar os momentos de êxtase. Ele preferia manter sua vida de oração simples, sem buscar qualquer tipo de atenção. No entanto, essas experiências continuaram a se manifestar, cada vez mais intensamente, mostrando que ele estava sendo guiado por uma força maior, algo que estava além de qualquer explicação humana. Sua vida espiritual, embora simples em muitos aspectos, tornava-se cada vez mais incomum. José não era um homem de grandes palavras ou de intelecto refinado, mas seu coração estava cheio de amor por Deus e sua vida mística era uma expressão dessa entrega total. Ele era um homem que, mesmo com suas limitações, conseguia alcançar uma espiritualidade profunda que atraía todos ao seu redor. O ceticismo e a aceitação de sua vocação. À medida que as manifestações místicas de São José de Cupertino se tornavam mais frequentes, também crescia o número de pessoas que o viam com uma mistura de admiração e ceticismo. Sua fama se espalhou por diversas regiões,
e muitos começaram a viajar até os conventos em que ele estava para testemunhar os fenômenos extraordinários que aconteciam durante seus momentos de oração e êxtase. Para alguns, ele era visto como um homem tocado diretamente por Deus. Para outros, uma simples curiosidade ou até mesmo uma pessoa com distúrbios mentais. Os fenômenos místicos, como as levitações e os êxtases, embora inegáveis, causavam perplexidade e desconfiança entre os que os observavam. Alguns frades e membros da igreja, especialmente aqueles mais tradicionais, questionavam a natureza desses fenômenos. Eles não conseguiam entender como um frade que enfrentava tantas dificuldades nos estudos e nas tarefas do convento poderia ser o centro de tais manifestações sobrenaturais. Alguns viam José com um certo receio, temendo que o que estava acontecendo com ele fosse algo anômalo ou até perigoso para a ordem religiosa. Mesmo assim, José nunca buscou fama ou reconhecimento. Ele continuava sua vida monástica com humildade, procurando cumprir sua missão com simplicidade. As levitações não eram algo que ele desejava ou procurava. Ao contrário, sempre que isso acontecia, ele parecia estar em um estado de profunda entrega a Deus, sem que soubesse muito bem o que estava acontecendo com ele. Para José, o mais importante era a sua oração e a busca constante por uma vida de devoção. Em alguns momentos, ele tentava evitar essas manifestações, querendo ser apenas um frade simples, dedicado ao serviço de Deus. Mas por mais que tentasse, as experiências místicas não podiam ser contidas. Elas continuavam a ocorrer, e isso gerava ainda mais críticas. Algumas pessoas achavam que essas levitações eram de alguma forma uma tentativa de chamar a atenção, enquanto outras questionavam sua sanidade mental. Era um misto de incredulidade e fascinação. E isso fazia com que ele se tornasse uma figura tanto admirada quanto incompreendida. No entanto, as manifestações não eram algo que José controlava ou buscava, mas algo que acontecia como resultado de sua profunda união com Deus. Ele sempre aceitava essas experiências com serenidade, nunca demonstrando orgulho ou desejo de ser reconhecido. José continuava sua vida de oração e serviço aos outros, com a mesma humildade e dedicação que o caracterizavam desde sua juventude. Foi essa humildade que, ao longo do tempo, conquistou o respeito de muitos de seus irmãos na fé. Apesar do ceticismo e da incompreensão de alguns, outros começaram a ver José com outros olhos. Sua vida de devoção pura e seu caráter imaculado fizeram com que muitos passassem a considerá-lo um exemplo de fé. Aqueles que inicialmente o viam com desconfiança começaram a reconhecer que, apesar das limitações humanas e acadêmicas de José, ele estava sendo tocado por algo divino. Mesmo com as dificuldades que enfrentava, José nunca deixou de ser fiel à sua vocação. Ele permanecia firme em sua decisão de seguir o chamado religioso, e sua fé inabalável o sustentava. Sua trajetória foi marcada pela aceitação plena daquilo que Deus tinha para ele. Não havia espaço para o orgulho ou para a busca de reconhecimento, apenas a humildade e a confiança em que sua vida, embora simples, estava sendo guiada por uma força maior. Durante esse período de ceticismo e julgamento, José também enfrentou a solidão. Muitas vezes, seus irmãos frades não sabiam como lidar com ele. As levitações, embora fosse um fenômeno espiritual, faziam com que ele fosse visto como uma figura estranha, quase isolada da comunidade. No entanto, José não se importava com as críticas ou com o isolamento que sentia. Sua fé estava acima de qualquer julgamento humano. Ele continuava sua vida monástica com a mesma intensidade de devoção, sem se desviar do caminho que acreditava ser o de Deus. Com o passar do tempo, a sua aceitação como um santo em potencial foi aumentando e sua fama se espalhou. Mas ele nunca buscou esse reconhecimento. Ele não procurava a santidade por uma questão de vaidade ou desejo de ser admirado. Sua santidade era fruto de sua total entrega a Deus.
José demonstrava que a verdadeira vocação não dependia de feitos grandiosos ou de reconhecimento público, mas sim de um coração puro e disposto a servir com humildade. A vida em Osimo e o reconhecimento. Após muitos anos de uma vida marcada por dificuldades e manifestações místicas, São José de Cupertino foi enviado para o convento de Osimo, uma cidade localizada na região central da Itália. Lá ele passou a viver por um longo período, e foi nesse convento que ele experimentou algumas de suas experiências mais notáveis. Embora sua vida em Osimo tenha seguido uma rotina simples, a sua devoção e os fenômenos extraordinários que o acompanhavam continuaram a chamar a atenção de todos ao seu redor. Osimo era uma cidade pequena, e o convento em que José foi colocado não era diferente de tantos outros conventos franciscanos da época. José, no entanto, se destacou imediatamente. Sua vida de oração e serviço parecia estar em sintonia com um propósito divino, e ele continuava a ser um exemplo para todos aqueles que o observavam. Sua presença nos conventos não era marcada por grande fala ou liderança, mas sim por uma devoção silenciosa e uma humildade que tocava os corações de todos que o encontravam. Nesse período em Osimo, os episódios de êxtase e levitação de São José se intensificaram. Quando estava em oração, ele frequentemente levitava, flutuando no ar sem qualquer esforço, completamente absorto em sua união com Deus. Esses fenômenos, embora já conhecidos por muitos, continuaram a surpreender aqueles que estavam ao seu redor. Não havia uma explicação lógica para o que acontecia com José. Ele, que havia lutado tanto para aprender as lições acadêmicas, agora era visto como alguém possuído por uma fé tão intensa que o levava a viver experiências além do natural. José, no entanto, nunca buscou ser o centro das atenções. Ao contrário, ele tentava evitar ser notado, mantendo sua vida simples e focada no serviço aos outros. A sua humildade, aliada aos milagres que aconteciam ao seu redor, fez com que ele fosse respeitado por todos, mas ao mesmo tempo, continuava sendo uma figura que despertava curiosidade, ceticismo e até certo afastamento. Ele não procurava ser reconhecido por seus dons místicos, mas sim viver de maneira fiel à sua vocação, mesmo que isso significasse ser visto como uma figura excêntrica. A fama de São José de Cupertino começou a se espalhar ainda mais, e muitas pessoas vinham até o convento de Osimo para vê-lo. Muitos buscavam sua intercessão, acreditando que ele possuía um dom espiritual poderoso. Havia também quem o procurasse em busca de cura, pois a crença de que ele tinha o poder de interceder de forma divina estava se espalhando rapidamente. Contudo, José continuava com a mesma simplicidade. Ele não se via como um curador ou alguém com poderes especiais. Para ele, tudo aquilo que acontecia era um presente de Deus, algo que ele aceitava com humildade, sem se considerar digno de tal graça. Além das manifestações místicas, José se dedicava à vida de serviço e oração, cumprindo suas tarefas conventuais com dedicação. Ele ajudava no que fosse necessário, sem se importar com a posição que ocupava dentro da comunidade. Seu trabalho não se limitava a tarefas formais ou visíveis, mas também incluía o cuidado com os outros, especialmente com os mais necessitados. Sua vida era de devoção, não só a Deus, mas também aos irmãos da ordem e a todas as pessoas que buscavam seu auxílio espiritual. Apesar de sua vida simples e sem grandes feitos públicos, o reconhecimento de sua santidade começou a se espalhar. As pessoas começaram a ver em José um modelo de humildade, fé e perseverança. Ele se tornou uma inspiração para muitos, especialmente para os estudantes e jovens que viam nele um exemplo de que a verdadeira vocação não está nos feitos grandiosos ou no reconhecimento público, mas na sinceridade do coração e na entrega a Deus. A vida de São José de Cupertino, com todas as suas dificuldades, limitações e manifestações místicas,
Se tornou um exemplo de como a verdadeira santidade pode ser encontrada na simplicidade e na fidelidade ao chamado divino. José, no entanto, não buscava esse reconhecimento. Sua principal preocupação era sua vida espiritual e sua devoção a Deus. Ele não se via como alguém especial por suas levitações ou êxtases, mas como um simples frade que tentava viver de acordo com a vontade divina. Ele acreditava que seu caminho era o de servir a Deus e aos outros, e era isso que dava sentido à sua vida, mais do que qualquer outro tipo de reconhecimento. Ele continuava a ser uma figura de profundo impacto espiritual para todos que o conheciam, mesmo que suas experiências místicas fizessem com que fosse considerado uma figura excêntrica por muitos. Sua vida em Osimo foi marcada por essa mistura de humildade, serviço e manifestações extraordinárias. A sua fama de santidade continuava a crescer, e as pessoas começavam a vê-lo como um intercessor especial, alguém tocado de maneira única por Deus. E mesmo com toda a sua simplicidade e falta de ambição, José se tornava cada vez mais uma figura de destaque. Não por sua inteligência ou suas ações públicas, mas por sua devoção inabalável e sua santidade. O legado e a canonização São José de Cupertino faleceu no dia 18 de setembro de 1663. Depois de uma vida marcada por dificuldades, simplicidade e uma profunda união com Deus. Sua morte foi tranquila, mas cheia de significado, pois deixou uma marca indelével naqueles que o conheceram e nas gerações que viriam. O frade, que havia sido um exemplo de humildade e perseverança, que passara por inúmeros desafios e manifestações místicas, agora se tornava uma figura de santidade que tocaria o coração de muitos. A sua morte gerou uma grande comoção entre os membros da ordem franciscana e entre as pessoas que haviam acompanhado sua vida espiritual. Seus irmãos de convento, aqueles que haviam convivido com ele durante os anos de serviço religioso, lamentaram profundamente sua partida. No entanto, a sua morte não significava o fim de seu legado. Ao contrário, sua vida continuaria a inspirar muitos, especialmente estudantes e pessoas que, como ele, enfrentavam dificuldades e desafios aparentemente insuperáveis. Sua vida de fé e devoção tornaram-no um exemplo de que a verdadeira sabedoria e santidade não dependem do intelecto ou do status social, mas sim de um coração puro e de uma fé inabalável. Após sua morte, começaram a surgir relatos de graças atribuídas à sua intercessão. Pessoas que o haviam conhecido ou que visitavam seu túmulo afirmavam ter experimentado milagres e curas, como se São José de Cupertino ainda estivesse presente para interceder por aqueles que o invocavam. Esses relatos de milagres alimentaram ainda mais a devoção popular, e seu culto se espalhou rapidamente. Seu corpo foi cuidadosamente preservado, e as pessoas começaram a ir até o seu túmulo, pedindo sua intercessão em suas vidas. As graças que ele alcançava eram vistas como um sinal de sua santidade e da proximidade de Deus. Dado o número de milagres atribuídos à sua intercessão e a crescente devoção popular, a Igreja começou a investigar sua vida e virtudes de maneira mais formal. A causa de sua beatificação foi iniciada, e em 1753, o Papa Bento XIV declarou José de Cupertino venerável, reconhecendo suas virtudes heróicas. Esse foi o primeiro passo para o reconhecimento oficial de sua santidade. No entanto, o processo não terminou aí. Durante os anos seguintes, foram investigados mais milagres atribuídos à sua intercessão. E, finalmente, em 1767, o Papa Clemente XIII o canonizou, declarando-o santo da Igreja Católica. A canonização de São José de Cupertino foi um reconhecimento formal de sua santidade e um testemunho da profundidade de sua fé e devoção. A Igreja reconheceu que, apesar de suas dificuldades acadêmicas e da simplicidade de sua vida, José de Cupertino tinha vivido uma vida verdadeira de santidade.
Ele foi canonizado não por suas realizações intelectuais ou pelos feitos extraordinários de sua vida, mas pela pureza de seu coração, pela devoção a Deus e pelo testemunho de fé que deixou aos outros. São José de Cupertino foi proclamado o padroeiro dos estudantes, especialmente daqueles que enfrentam dificuldades nos estudos. Sua história é uma prova de que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em suas conquistas acadêmicas ou intelectuais, mas na sua capacidade de viver com fé e humildade. Ele se tornou um símbolo de esperança para os que lutam para superar obstáculos, mostrando que a santidade pode ser alcançada, mesmo quando a vida parece cheia de desafios. Hoje, São José de Cupertino continua a ser uma figura importante para a Igreja Católica, especialmente entre os estudantes e aqueles que enfrentam dificuldades acadêmicas. Sua história é lembrada não apenas pelas suas levitações e êxtases, mas pela sua profunda devoção, humildade e capacidade de aceitar a vontade de Deus, independentemente das dificuldades que encontrou em sua vida. Ele é lembrado como um exemplo de como a verdadeira sabedoria não está apenas no aprendizado intelectual, mas na entrega sincera a Deus e na capacidade de seguir o caminho da santidade com um coração puro. Sua memória continua viva e sua intercessão é invocada por muitos, especialmente em momentos de dificuldade. São José de Cupertino é, até hoje, um modelo de fé, perseverança e humildade, inspirando gerações a buscar a verdadeira sabedoria e a santidade, sem importar as limitações humanas que possam existir.